Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, continuando o Evangelho de Jesus. E nós vamos falar sobre o capítulo 2, item 2, que o Evangelho é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 18, no versículo 36. O mundo, examinado sob a ótica teológica, à luz da psicologia, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Do ponto de vista teológico ancestral, é possuidor de um significado secundário e perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiá-lo. Essa visão originada no cristianismo primitivo encontrou na ignorância medieval o seu apogeu, estimulando os crentes a renunciá-lo, deixando o corpo consumir-se pelas enfermidades degenerativas e pelo abandono a que era relegado como passaporte para a glória celeste. À medida que a sombra coletiva, no seu caráter universalista, começou a dissipar-se em razão dos avanços do conhecimento, a dicotomia entre o mundo em torno do mundo e do reino deixou de ser separada por um imenso abismo, graças à ponte da lógica e da razão, que foi colocada entre as duas bordas, facilitando assim a comunicação, o acesso de quem desejasse transferir-se de um para o outro lado. Fosse o mundo apenas um vale de lágrimas ou a região de dores infernais, defrontaríamos um absurdo ético ao analisarmos a divindade com todos os atributos da perfeição, atirando criaturas psicologicamente infantis e desequipadas em uma experiência impossível de ser vivenciada com dignidade e elevação. Quaisquer exceções que ocorressem se apresentariam como portadoras do transtorno masoquista, que haviam elegido a desdita e o infortúnio, a fim de alcançarem a glória como compensação pelas dores sofridas. Não. Seria uma conquista difícil de ser conseguida pelo ser humano, constituindo um paradoxo na área da razão e do bom senso, face ao impositivo de que o sofrimento é o caminho único para facultar o equilíbrio e o júbilo. Eu sempre falo, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Isso constituiria a morte do amor, o aniquilamento da esperança e até a destruição da caridade. Em nenhum momento o homem, Jesus, anuiu com essa ideia ou fez algum pronunciamento que pudesse dar validade a esse conceito absurdo e cruel, desnaturando a magnanimidade de Deus. O mundo tem as suas características e sua legislação, condutas e éticas ainda imperfeitas, certamente, mas que se aprimoram à medida que o ser humano vai se aperfeiçoando e adquire assim a equidade e o enobrecimento. Eleger a Deus antes que o mundo ressaltam inúmeras passagens neotestamentárias, sem que isso signifique detestar um benefício do outro. Para que houvesse, então, um procedimento evolutivo e qualitativo e ocorressem transformações incessantes, Jesus veio viver nele, participar das suas conjunturas, abençoar as suas paisagens, ensinando como transformar os fatos construtores, limítrofes, em linhas direcionais para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. A sina é uma doutrina toda alicerçada nas expressões imortalistas.
na vida futura que a todos aguarda, propiciando a conquista desse desiderato mediante a autotransformação, a elevação de propósitos, a eleição de metas significativas e também profundas. Jesus jamais se recusou de participar do convívio social conforme as regras do mundo, e quando não foi recebido conforme os preceitos legais na casa de Simão, o fariseu, que o convidara para um almoço, censurou essa conduta ignóbil, exaltando a mulher que abandonava a sombra e sublimava a libido pervertida, lavando-lhe os pés e os enxugando com seus cabelos. Igualmente aqueceu jovialmente em receber Nicodemos, que era um doutor da lei e autoridade do Sinédrio, para uma entrevista, desvendando-lhe assim a incomparável lei do renascimento corporal como necessários à reencarnação para entrar no reino dos céus e assim se integrar no concerto cósmico. Visitou com alegria mais de uma vez os samaritanos, vitimados pelos preconceitos dos judeus e, por sua vez, reacionários àqueles, divulgando nos seus sítios a estratégia para a felicidade na vida espiritual, que é a verdadeira. Tomou parte da sua família, de Lázaro, da Betânia, aceitando as gentilezas de Maria e advertindo com bonomia a preocupada Marta. Em momento algum, levantou sua voz para maldizer o mundo, para condená-lo, mas antes propunha respeito e consideração pela sua estrutura, conforme ele próprio se comportava, comedido e afável. Grandes exemplos que ele nos deixou. Mas que seu reino não era desse mundo. Era um mundo transitório, como esse, relativo, material, é por definitivo uma grande verdade. Ele viera para que os homens conhecessem a realidade, que de origem pastoril e nômade não tinham, ao tempo de Moisés, a condição para entendê-la, necessitando antes do rigor das leis severas, a fim de comportar-se com equilíbrio após sucessivos períodos de escravidão, nos quais amolentaram o caráter, a conduta, a existência sem ideal de crescimento e de dignificação. Tudo está certo. Precisamos primeiro das leis mosaicas e depois de Jesus para vir nos mostrar mais o amor do que a punição. Na visão da psicologia, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também eram as paisagens e as regiões de sentimento onde se pudessem estabelecer bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos. Conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre, para aquele que é Deus e que nos aguarda a todos, nós voltarmos até Ele. Humanizado, ele enfrentava os desafios e compreendia a sombra que parava sobre o discernimento das pessoas, qual ainda ocorre na atualidade expressivamente. Quando eu falo aqui nas sombras, são esses espíritos ainda ignorantes, negativos, que ainda não acordaram para as verdades. A ignorância da realidade predomina nos jogos dos interesses serviços, deixando sempre os seus áulicos profundamente frustrados, por não encontrarem neles tudo quanto creem necessitar para estarem em harmonia. Essa busca de coisa nenhuma, a que se atribui demasiado valor, sempre conduz à solidão, ao desprezo, ao vazio existencial,
perturbando assim as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Não foram poucos os indivíduos que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no seu próprio coração. Fascinavam-se com a sua eloquência, com a lógica da proposta libertadora e logo o recusavam ante um mas que abria condição para optar pelos interesses das paixões a que estavam acostumados, iludindo-se quanto às improváveis possibilidades de retornarem ao seu convívio. Esse momento aqui está claro e explícito que é o momento da escolha da porta estreita ou da porta larga. Todos realmente amavam e ouviam Jesus e ele tocava os corações, mas quando era a hora de escolher, deixar todas essas mazelas, todas essas riquezas terrenas para vir com ele, para ter a riqueza eterna, aí a porta larga ainda vencia a porta estreita. Um jovem queria segui-lo e era rico. Sensibilizado, afirmou que deixaria tudo e até mesmo daria os seus bens aos pobres pela alegria de o acompanhar. Mas, naquele momento, tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente. E se foi. E é o que nós fazemos, não é verdade? Outro moço sintonizou com seu chamado. Experimentar a sensação indizível da sua presença, harmônica. Mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, escamoteando o motivo real para receber a herança, e também se foi. 10 leprosos haviam recebido o seu aval para a recuperação orgânica e seguiram jubilosos, cantando hosanas, mas só um voltou para agradecer e não se sabe se ingressou nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos o esperavam e ele também se foi. A multidão que o exaltou no momento da entrada triunfal em Jerusalém desapareceu aos primeiros sinais de luta, abandonando o entusiasmo e os planos acalentados. Mas anelavam por coroá-lo o seu rei e se foram. E o seu reino não é desse mundo, onde os homens se transformam em chacais para tripudiarem e disputarem as carnes dilaceradas e em decomposição das presas que foram vencidas. O mas, em relação a Jesus, é predomínio da sombra que paira nessa demorada infância psicológica dos nossos indivíduos como pessoas e das massas como grupamentos. Esse mas foi utilizado contra ele pelos seus argutos e astutos adversários que o admiravam, mas o invejavam. E ele sofria todo tipo de calúnias odientas, informando que ele era representante de Satanás, ante a impossibilidade de realizarem o que ele fazia. Suas palavras eram sábias, todos os reconheciam, mas o despeito e a sordidez moral levavam-os a deformá-las, com declarações de que não correspondiam à tradição nem ao orgulho da raça, que desprezava os gentios, todos os que não eram judeus. E ele era judeu. Assim mesmo, o crucificaram, tomados pela sombra coletiva neles dominante. Ele conhecia Herodes e Pilatos, Anás e Caifás, líderes do povo, dominadores de um dia no mundo que lhes parecia pertencer por pouco, mas que perderiam pelo exílio, pela desonra política, pela morte, enquanto ele o vivenciara com grandeza moral, a fim de alar-se ao reino dos céus, que sem dúvida
começa aqui nesse mundo. Podemos citar essa passagem até hoje. O que fazemos, muitas das vezes, com os nossos dirigentes, em qualquer esfera, seja ela estadual, municipal e até mesmo nacional. Naquele momento de sua vida, Jesus só fazia o bem. Jesus nunca teve uma palavra negativa. Jesus nunca feriu ninguém, só amava, só se doava. Mas quando Pilatos pediu ao povo que escolhesse para libertar Jesus ou Barrabás, esse povo esqueceu. Esse povo ainda orgulhoso, ainda ambicioso, ainda egoísta, esqueceu tudo que Jesus fez de bom e soltaram Barrabás. E hoje, a mesma atitude. Só que hoje temos outras roupagens. Não é a mesma daquele tempo, mas somos os mesmos daquele tempo, só que com outro tipo de roupa. Vamos refletir. Às vezes as pessoas fazem tanto bem, mas nós só lembramos do mal. Do não que foi dado, apesar dos 99 sim. Difícil. Há 2000 anos e pouco aconteceu isso e ainda torna a acontecer. Então vamos realmente refletir, né? Ele o vivenciara com uma grandeza moral a fim de alar-se ao reino dos céus, que sem dúvida começa aqui nesse mundo. A psicologia metodológica e analítica vê Jesus, o homem, como triunfador, tirando dele o que a ingenuidade cultural dos primeiros tempos havia-lhe atribuído, como sendo Deus. Seu filho unigênito, para situá-lo, ou no nobre lugar de conquistador, que enfrentou todos os desafios e os venceu com afabilidade e energia. Na sua realeza moral, porque ele viera lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. E ele respondeu a Pilatos: o meu reino não é desse mundo, pondo ao alcance de todos aqueles que o desejem alcançar, havendo nascido na terra para dar seu testemunho. Por esses exemplos, quando nós adotamos a doutrina espírita como a bússola de nossas vidas, Jesus como nosso maior exemplo, e procuramos segui-lo, apesar de ainda estarmos engatinhando na doutrina, sabemos que Ele está ao nosso lado, nos dando força para ultrapassarmos todos os obstáculos que passamos, que são escolhas nossas, de outras vidas, na maioria das vezes, ou até mesmo desta, porque temos o nosso livre-arbítrio e temos o direito de escolher. Mas não vamos esquecer, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Beijo em seus corações, graças a Deus, graças a Jesus.